Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Carta de Paulo, Filipenses 4, 13. Quando nós ouvimos esse texto, e às vezes nós temos que entender o contexto que ele está sendo colocado. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo esse texto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como ensaio ficou bom, pode ser melhor. Vamos lá? Posso. Bem, quem é que disse isso? É quem experimentou todas as coisas. Quando nós falamos que nós podemos, é porque nós já experimentamos. Paulo, quando ele diz esse texto, ele tinha experimentado o poder de Jesus em todas as áreas da sua vida, em todas as coisas. E a minha vida e a sua vida, às vezes, nós só sabemos quando estamos passando pelo vale, ou pelos montes, ou quando estamos na abundância, ou na faltatura. Já ouviu essa palavra? Faltatura? É quando falta tudo. Né? Que geralmente a gente fala fartura, né? Mas tem a faltatura. Estou criando essa palavra aqui. Por quê? É quando falta tudo. E às vezes não falta só recursos, falta a esperança, falta a motivação, falta a alegria. Você tem o que você quis sempre ter, mas não tem alegria naquilo. Você sonhou com uma família, você tem uma família, mas não tem alegria por ter essa família. Sonhou em ter filhos, tem filhos e não se alegra com os filhos que tem. Não encontra alegria nisso. Sonhou com o emprego dos sonhos, tem um emprego dos sonhos, mas não se alegra com isso. Mas também tem aquele momento que nós acostumamos com algumas coisas e depois perdemos essa condição. Acostumamos ter uma vida de fartura, onde não falta nada agora, né? Onde não falta nada. E, de repente, passamos a ter necessidade daquilo que nós sempre tínhamos. Parece que cria um buraco, um vazio existencial, uma falta de sentimento, uma falta de, como eu posso dizer assim, de força mesmo. E isso incomoda o nosso coração, a nossa instabilidade. Uma coisa que deixa o ser humano mal é a instabilidade. A falta de segurança, a falta de controle sobre a sua vida e sobre as suas ações. E Paulo aqui, ele fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha uma vida antes de encontrar Jesus tranquila. Dentro do contexto humano, tranquila. Não faltava nada para ele. Ele tinha tudo. Mas, quando ele encontra Jesus, ele percebeu que ele não tinha tudo. Que o essencial, que era invisível aos olhos, ele não tinha. Mas quando ele encontra o que ele não tinha, ele percebeu que tudo que ele tinha era vazio. Assim sou eu e você. Sem Jesus, tudo que nós temos é vazio. Tudo. A casa linda é vazio sem Jesus.
A família linda, sem Jesus é vazia. A conta bancária cheia, sem Jesus é vazia. Saúde plena, sem Jesus é vazia. E Paulo foi experimentado em todas essas coisas. Faltou para ele amigos. Nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, os amigos faltaram. Ele vai dizer isso, ele vai escrever sobre isso. Aquelas pessoas que estavam sempre com ele, o deixaram, faltaram. Momentos que ele passou por crises financeiras. E uma das coisas que ele relata nesse texto é isso. Momentos que faltou saúde para o Paulo. Mas sabe o que acontece, querido? É que em todas essas coisas, ele estava experimentado. É isso que faz a diferença. Em todas essas coisas, ele estava treinado a passar. Sabe aquele soldado que passa por várias etapas no treinamento e parece fácil para ele? Sabe aquele profissional que resolve problemas complexos e para ele parece muito fácil? Sabe por quê? Porque ele está experimentado. E é isso que faz a diferença. Você está experimentado em todas as áreas da sua vida? Tiago diz que nós devemos ter alegria quando passarmos por provações. Porque a provação, as provações, ela traz para nós alguns resultados que sem ela nós não adquirimos. Quando nós olhamos para o povo de Deus no deserto, em que não faltou nada para eles. Eles estavam no deserto, queridos. Sabe, eles saíram do Egito riquíssimos. Mas sabe o que é interessante? Não tinha nada para eles comprarem no deserto. O dinheiro para eles ali não fazia diferença nenhuma. A ponto deles usarem todas as riquezas para construir um bezerro de ouro. Se eles encontrassem utilidade com aquele dinheiro, talvez eles não gastariam para construir um bezerro de ouro, um ídolo, diante de Deus. E às vezes Deus nos protege, nos coloca em alguns lugares tão seguros que nós construímos ídolos com aquilo que Ele nos dá, com os recursos que Ele nos dá, que Ele nos traz. Então, a nossa vida, a nossa história, ela precisa de significado. E quem dá significado à sua família, ao que você tem, é você. Porque o significado das coisas é gerado no coração. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Todas as saídas da vida procedem do coração. Deus vai dizer assim, que nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Porque é isso que nos fortalece. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que o amor é sofredor, que o amor é paciente, tudo sofre, tudo suporta, o amor. Mas lá no final ele diz que tudo passa, mas o que permanece é o amor. Por quê? É o amor que nos leva a passar por todas as coisas, a suportar todas as coisas, a ser experimentado, ou seja, a ser testados em todas as áreas da nossa vida e sermos aprovados, abençoados. O amor. Então, o que Paulo disse que ele podia todas as coisas? Porque ele aprendeu a amar o Senhor Jesus com
toda a sua força, com todo o seu entendimento, a ponto de desejar carregar as mesmas marcas que Jesus carregou. Paulo entregou a sua vida aos gentios, para pregar o evangelho aos gentios, como Jesus entregou a sua vida para alcançar a humanidade toda. Paulo sabia do final da sua história como seria. Ele foi para Roma consciente que de lá ele poderia não voltar mais. Sabe por quê? Porque ele estava experimentado em todas as coisas. Se você quer ser um vencedor, não tenha medo das provas. Não tenha medo das lutas. Agora, não entre em lugar nenhum sem Jesus. Não entre em nenhum negócio sem Jesus. Não entre em nenhum relacionamento sem Jesus. Porque no momento mais difícil, quem vai te fortalecer é Ele. No momento mais difícil, quem vai te suportar, ou seja, te dar suporte, é Ele. Porque na vida, na intimidade com Jesus, Ele vai falar o seu coração, Ele vai ministrar o seu coração de uma maneira sobrenatural. Paulo, quando ele estava naquele navio, indo para Roma, e aquele navio é pego em uma grande tempestade, ele diz que ele vai orar a Deus. Ele vai orar a Deus. E a resposta que ele tem de Deus é: ninguém vai perecer, a não ser o navio. Interessante que dentro daquele contexto era impossível alguém sobreviver. Era impossível. Mas sabe o que acontece? Aquele navio, ele se rebenta todo em meio à tempestade. Mas sabe os destroços do navio? Foi usado para levar aqueles homens, não sei como, gente, tem coisa que a gente vai olhar para o texto bíblico, você vai olhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não vai entender. Você vai crer. Como todos aqueles homens foram parar no mesmo lugar. Como? Tinha várias ilhas e todos eles foram para a mesma ilha. Todos eles foram parar em Malta. Vento do Espírito. Sabe a tempestade da sua vida? O Senhor está lá. Sabe aquilo que você entende? A direção que você está tomando, que você não entende? O Senhor está lá. Mas você precisa crer. Você precisa desejar. Você precisa buscar. E você precisa declarar. Hoje, eu e o pastor Nilson fomos fazer uma visita hoje à tarde a uma família que está vivendo um turbilhão. E nós declaramos ali o poder da palavra do Senhor, o poder da aliança com o Senhor Jesus. Oramos por libertação. Creio que tem coisas ainda a serem tratadas naquela família. Mas Deus operou. Deus operou. Mas sabe o que acontece? Eu não sei a história daquela família. Eu não sei como Deus quer trabalhar na vida deles. Não sei. Mas eu sei uma coisa. Se eles colocarem a vida deles nas mãos de Jesus, eles vão passar por qualquer situação e vão ser mais do que vencedores. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Porque nós podemos
todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele não vai fortalecer tão somente o seu físico. Nós queremos vida física. Nós queremos vida no corpo. Mas quando o nosso espírito estiver totalmente conectado ao Espírito de Deus, fortalecidos no Senhor, nada será impossível para você. Não é o que você ouve das pessoas, é o que você ouve de Deus. Não é o que escreveram a respeito de você nos livros, nas atas de reuniões da vida. É o que a Bíblia escreveu a seu respeito. É o que o Senhor escreveu a seu respeito. O médico, ele assina lá. Ele dá o diagnóstico dele. Mas a Bíblia tem algo superior que pode mudar qualquer situação. Nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Nós podemos passar por lutas, mas nós somos mais que vencedores. Porque a nossa vitória não pode ser escrita por homens. A nossa vitória não nos traz diplomas, certificados aqui na terra. Não. Eu não lembro. Se vocês lembrar, me avise. Qual foi o diploma que Jesus ganhou aqui na terra? Qual foi o certificado que ele ganhou? Não lembro. Você lembra? Se tem algum certificado de honra ao mérito para Jesus, por ele ter vencido a cruz, por ele ter ressuscitado, por ele ter curado os enfermos, libertado os cativos. Eu não lembro. Vocês lembram? Eu só sei que lá no céu está escrito assim: e ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. Ele recebeu um título lá no céu que é sobre todos os títulos. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará, declarando que Ele é o Senhor. Sabe por que não está aqui? Porque o que ele escreveu com gotas de sangue. Um sangue puro, um sangue verdadeiro, que muda o destino da humanidade, que muda a nossa eternidade. Não muda você de nome, não muda você de posição social. Não, isso é muito pouco, querido. Se você busca isso, é muito pouco. Pode buscar, mas isso ainda é muito pouco. Aquilo que Ele te deu, que Ele já te entregou, é muito maior. É muito maior. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tenha medo de ser experimentado pelo Senhor. Tinha um homem, chamado Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão. E ele foi dado a ele o Espírito de Deus. E Sansão era imbatível. Sansão era imbatível. Mas a força dele estava nos músculos. Não estava nos músculos. Porque se tivesse nos músculos, ele teria sido derrotado e morto. Porque exércitos, muitos homens valentes, eram mais fortes do que Sansão.
Mas a força de Sansão não era dele. Era a força de Deus. Era a força do Espírito de Deus, que foi dado a ele o poder de administrar para um propósito. Então Sansão podia todas as coisas em nome de Deus, até que ele quebrou uma aliança. Paulo, ele podia todas as coisas em nome do Sinédrio. Ele podia prender os crentes, mandar matar os crentes, tudo em nome do Sinédrio. Mas depois que ele conheceu Jesus, as cartas do Sinédrio não faziam mais efeito para ele. Porque agora ele tinha um poder maior do que o Sinédrio entregava a ele. Entende? Aonde Deus quer te levar, aonde o Espírito Santo de Deus quer te conduzir, há uma posição, há uma experiência de salvação com Jesus, há um poder, ao poder de ter uma intimidade, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vai conduzir você para um propósito eterno, dando a você capacidade de suportar e passar por todas as coisas, de crer. Você pode crer. Você pode crer. Você pode crer. E as coisas vão acontecer com você. Querido, o poder que nós temos de fazer as coisas acontecer em nós é muito poderoso. É muito poderoso. A Bíblia diz que ele se fortalecia no Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Está lá em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, na força do seu espírito. Aqui, ó, na sua mente, no seu coração. E você vai vencer. Você vai suportar. Nós cantamos aqui que Jesus é o plano melhor. Plano melhor. E sabe que eu aprendo? Que Jesus, Ele é o único plano. Ele é o único plano. Não tem outro plano. Para nós, não tem. Ele é o único plano. E foi Ele que estabeleceu isso. Para nós encontrarmos nele satisfação, alegria nele. Então, queridos, esqueça, não importa o que você viveu até aqui. Às vezes você foi magoado por igreja, por líderes. Sua história está marcada e você está perdendo coisas maravilhosas do Senhor. O propósito de Deus para a sua vida. Não. Jesus é o nosso plano melhor. Jesus é o plano perfeito para a sua vida. Para a minha vida. E eu vou falar novamente. Jesus não é o plano melhor. Jesus é o único plano. É o único plano. Não tem plano B com Jesus. Ele é o plano melhor, ele é o plano perfeito. Ele é o único plano. E a sua vida, a sua família vai dar certo. Sabe por quê? Porque aquilo que você não muda com o seu conhecimento, você muda com a sua adoração, você muda com a sua oração, você muda com a sua entrega. Tantas coisas eu não consigo mudar na minha vida.
mas eu suporto. Com o joelho no chão e com a minha adoração. Eu não mudo muitas coisas que eu queria mudar em mim. Eu não consigo. Mas eu coloco os joelhos no chão. Coloco a boca no pó e, Senhor, me ajuda a suportar. Me ajuda a chegar até o final. E é assim que nós vamos fazer. Você pensa, a igreja é assim. Nós vamos sustentando uns aos outros. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Nós queremos, desejamos, mas precisamos nos apoiar em Jesus. Precisamos nos fortalecer em Jesus. Se você estiver fortalecido no Senhor Jesus, você vai poder me ajudar nas minhas fraquezas. Se você tiver experimentado em Jesus, você vai poder me ajudar nas minhas fraquezas. E juntos, nós vamos chegar mais rápido, porque nós vamos fortalecer uns aos outros. Nós vamos cuidar um dos outros. Ah, querido, nós podemos todas as coisas em Jesus, que nos fortalece, porque Ele é a pedra principal da igreja. Ele é o cabeça da igreja, não é o pastor. É o Espírito Santo que faz essas coisas que nós estamos vivendo aqui. É o Espírito Santo que faz. Porque nós podemos todas as coisas. É difícil falar isso, né? Parece que a gente se sente assim, soa como arrogância. Não, é humildade. Porque nós podemos em alguém. Entende isso? Quando você pode em alguém, isso é sinal de humildade. Eu sou o que sou por causa da minha esposa, por causa das minhas filhas. Por causa da minha família. Por causa de vocês, igreja, que me sustenta, que me apoia. Por isso que eu posso. Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. E o Paulo, ele chega no final dessa carta, glorificando e exaltando ao Senhor pela vida desses irmãos da igreja de Filipos. Sabe? Você pode. E você deve crer. Você deve aceitar isso como verdade no seu coração. Se você chegou aqui e ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você quiser tomar uma decisão por Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu quero me alinhar contigo. Eu quero entregar a Ti o meu coração. Eu quero fazer uma aliança de vida com o Senhor. Eu quero agora, em nome de Jesus, se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão assim: eu quero Jesus na minha vida. Oh, glória, Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu querido. Mais alguém? Eu quero aliança com Jesus. Se você está afastado de Jesus e fala assim: eu quero renovar minha aliança com Jesus, erga uma das suas mãos também. Eu tenho mudado distante e eu quero fazer uma aliança com Jesus. Deixa ela glorificar, está glorificando. Tem mais alguém? Quer dizer, eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Faça assim um sinal. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, alguém acompanhasse esses irmãos aqui para nós estarmos orando. Mas se você também está assim: eu estou enfraquecido, estou muito enfraquecido na minha aliança com o Senhor, e eu preciso
disso. Eu preciso desse momento. Eu gostaria que você viesse à frente. Gostaria de convidar o coral aqui. Não estava combinado não, mas nós vamos cantar Plano Melhor. Nós vamos ter esse momento. Sabe por quê? Porque nós precisamos, em nome de Jesus.